Pode. Começar de novo? Vamos lá. Quarta semana, Jesus, o tabernáculo perfeito. Esse é o nosso tema de hoje, que eu amo falar sobre o tabernáculo. A nossa música não podia ser outra para esse tema, né? Eu entro no Santo dos Santos, do Paul Wilbur. Eu gosto demais dessa música e eu amo esse tema, porque a primeira vez que eu estudei o tabernáculo tem muitos anos. E fez muita diferença, porque, na verdade, eu digo que todo adorador, ele precisa estudar o tabernáculo e entender, para entender um pouco mais de adoração. Porque ali tem segredos muito específicos que Deus trouxe para nós. Quando nós falamos do tabernáculo, nós falamos da velha aliança. Aquela que aponta para a nova aliança, que é Jesus. Eu já escrevi sobre o tabernáculo no meu primeiro livro, Caminhos em Busca do Santo dos Santos. Eu trago muitas coisas sobre o tabernáculo. Eu digo que o tabernáculo de Moisés é um caminho sobremodo excelente. Eu sempre falo disso. Sempre que eu vou falar de tabernáculo, eu falo dessa frase. E se eu fosse folhear esse livro, tem muitas coisas, talvez você não tenha a oportunidade, esse livro está esgotado, ele não tem mais, só tem hoje em e-book, né? Não tem mais o livro físico. Mas eu trago um estudo sobre o tabernáculo, porque o tabernáculo tem muita coisa a ver com a nossa vida com Deus, com a nossa adoração hoje. E tem um texto que está aqui na página 53 que eu digo assim, ó: a Bíblia é um livro completo, que tem como autor o próprio Deus e como escritor o Espírito Santo e como personagem principal Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Sabemos que o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento, que é a sombra, e o Antigo Testamento é revelado no Novo, que é a substância. Israel caminhou na sombra das coisas, porém nós caminhamos na substância. Quando nós falamos de tabernáculo, nós falamos de um dos altares, porque eu falei de altar um pouco na nossa semana passada, né? E quando nós falamos de altar, nós chegamos saindo lá de Abel, passando por cada um, chegando ao tabernáculo, que vai nos levar lá na frente, que eu vou falar um pouco mais à frente, não vou falar hoje. Mas o tabernáculo é um dos caminhos para nos levar de volta ao Senhor. O tabernáculo é a sombra. O tabernáculo tem personagens como o sumo sacerdote, os sacerdotes. Todos os elementos do tabernáculo têm a ver com Jesus. Todas as cores são específicas, a quantidade é específica, a metragem é específica. Por quê? Porque Deus, ele é específico, ele estabelece e tudo tem significado em Deus. E quando eu estudei isso, me abriu muito entendimento sobre como agir, como fazer as coisas e como buscar alcançar o coração de Deus e trazer aquilo que está no coração de Deus na minha adoração. E a Bíblia, quando nós estudamos o tabernáculo que está lá em Êxodo, que está lá atrás, que traz todos os detalhes, nós vemos a sombra. E quando a gente chega no Novo Testamento, tem um livro que eu amo, que é o livro de Hebreus. O Hebreus é a revelação do Novo Testamento. É a revelação do tabernáculo. Jesus como tabernáculo. Jesus como o sumo sacerdote. Jesus como o sacrifício. Você consegue entender? São os mistérios de Deus. Eu quero muito que você nessa semana se desafie cada dia a entender os segredos de Deus em cada elemento do tabernáculo, em cada coisa que está revelada ali. E o capítulo, na verdade eu deveria falar do livro de Hebreus todo, porque as pessoas não entendem o poder e o valor do sangue. No Velho Testamento, na Velha Aliança, uma vez por ano, todos deveriam trazer uma oferta perfeita, a ser apresentada diante de Deus. Essa oferta perfeita, esse sacrifício perfeito, era colocado diante do sacerdote. O sacerdote imolava aquela oferta e aquele sangue era apresentado diante de Deus. E o pecado daquela família, daquele povo, era pago ali. Era naquele sangue. Só que aquele sangue apontava para um sangue perfeito que seria derramado muitos anos depois, que foi um sacrifício perfeito, que foi Jesus. E eu quero ler para vocês, eu quero te desafiar essa semana a ler o livro de Hebreus.
Mas no capítulo 9, a partir do versículo 11, diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele, Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, lá no Velho Testamento, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Parece tão confuso esse texto. Esse texto aponta para Jesus. Há um novo testamento, há uma nova aliança assinada pelo sangue de Cristo. No Velho Testamento era oferecido sangue de bodes e todo ano tinha que vir, uma vez por ano, oferecer esse sacrifício. Mas quando vem Jesus, o sacrifício perfeito, que é entregue diante do Pai, esse sangue é necessário uma vez por todas. Esse sangue é responsável e é suficiente para estabelecer salvação a todo aquele que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa semana nós vamos falar sobre as características do tabernáculo, sobre a perfeição do sacrifício, aquele sacrifício que era buscado lá atrás, mas diante do sacrifício perfeito que Jesus fez, que Jesus entregou na cruz a própria vida por amor a mim e a você. Eu quero muito que o Senhor revele segredos que Ele revelou no tabernáculo quando eu li pela primeira vez, quando eu vi que as cores apontavam para Jesus, quando eu vi que todo aquele lugar, todo aquele acampamento apontava para a cruz, quando eu vi que todo o sacrifício apontava para a cruz de Cristo, nós nos lembramos do versículo que eu sempre trago para nós. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então abra o seu coração para que você possa, nessa semana, descobrir segredos inefáveis. Sabe, essa palavra inefável é uma palavra que tem na Bíblia. São segredos que não tem como explicar, que não tem como dimensionar. São segredos escondidos no coração de Deus, para mim e para você. Então não entenda que o Velho Testamento, que o tabernáculo do Velho Testamento não tem relação com o Novo e com a sua e com a minha salvação. O Velho Testamento, o tabernáculo de Moisés, é a sombra. A morte de Jesus na cruz é a substância. Se você buscar a estrutura do tabernáculo e você pudesse fazer um desenho, você veria que a base, o início, a entrada é o sacrifício, passando pela bacia de bronze, passando para o próximo lugar, que é o lugar santo, o candelabro de 7 hastes de um lado, a mesa com 12 pães do outro, o altar de incenso no meio. É a cruz, é o braço da cruz. E quando você entra no Santo dos Santos, você vê o lugar onde o Senhor se manifesta. Então são tantos segredos que eu não poderia falar em tão pouco tempo. Mas a minha oração é que nessa semana Deus comece, porque nós estamos começando a caminhar devagar. Nós estamos só na 4ª semana. E a revelação é diária. A revelação é a cada dia. Então que nessa semana o Senhor possa descortinar para você. E que você possa passar pela primeira porta, caminho. Pela segunda porta, verdade. E entrar pela terceira porta, vida.
e estar diante do Senhor ali na arca. Que você possa viver coisas sobrenaturais nessa semana, onde você vai buscar os segredos escondidos de Deus para você, sobre o tabernáculo de Moisés e a morte remidora de Jesus na cruz. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a você as verdades do Senhor nessa semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe.